pessoal, eu sou Kleber Guedes e vamos para mais uma aula de produção textual. E aí galera, então vamos aqui para a nossa redação na prática, né? Onde a gente vai ver a estrutura da redação. Vamos aqui parágrafo por parágrafo e montando, certo? Vendo o melhor modo de inserir as ideias, né? Os conectivos, né? A tese, a alusão histórica, certo? Então vamos lá. Bom, essa nossa aula de redação, ela é dissertação argumentativa no estilo do IFCE, né? E também no estilo do Enem, né? Não esquecendo que o Enem também é uma redação dissertativa argumentativa, né? A diferença da redação do Enem para a redação do IFCE em relação à citação, porque ultimamente as últimas provas do IFCE elas não deixavam, né, fazer a citação, né? Tipo, não é permitido nenhum tipo de citação. Mas tirando isso, a estrutura é a mesma. Então, como montar a estrutura? Então, nós temos aqui um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. É assim que a gente trabalha no colégio, certo? Porém, você pode fazer 5 parágrafos, colocando aí 3 desenvolvimentos. Mas o básico da redação são 3 parágrafos, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, como a gente está trabalhando na perspectiva aí de tirar a nota máxima, certo? De atingir aí os 100 pontos na redação do IF, então a nossa redação ela vai ter uma introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Você não vai fazer apenas 3 parágrafos, né? Porque ou a sua redação vai ficar muito curta ou o seu desenvolvimento vai ficar gigantesco, certo? Então, entre as 25 e 30 linhas, que é o que a prova, né, exige, a gente tem que fazer essa divisão separando aí os nossos desenvolvimentos. Bom, então na redação a gente vai precisar do domínio da língua portuguesa, certo? Escrever na norma padrão, culta, ok? Evitando gírias, né? Evitando a linguagem coloquial, evitando desvios gramaticais, seguindo a norma padrão, certo? A linguagem formal da gramática. Devemos demonstrar conhecimento sobre o tema que você conhece, aquele assunto que você sabe dissertar sobre aquele assunto e, além disso, né, envolver várias áreas do conhecimento. E, claro, né, você tem que seguir a estrutura da redação, que é o foco da aula de hoje, tá bom? Como estruturar as ideias. Então, seguindo essa lógica, certo? De 4 parágrafos, a nossa redação ela vai ficar assim, ó, com uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. O nosso tema da aula de hoje são drogas ilícitas na sociedade. Sabemos que primeiro devemos fazer aqui a nossa introdução. Nessa introdução é o momento em que você vai mostrar o tema e a tese da sua redação. A tese é uma ideia que você vai levantar e que você vai defender durante o texto de acordo com o tema, que são drogas ilícitas na sociedade. Certo? É importante na introdução você também introduzir termos como no que concerne, é notório, no que se refere, são exemplos de frases, certo? Que você pode colocar na sua redação, né? Existem várias outras mais. Então, nessa minha redação, eu vou defender a tese de que o problema de drogas ilícitas na sociedade é um problema global. Então, tá aí na minha tese, tá bom? Então, como que eu comecei? Ficou assim, ó. No que concerne às drogas ilícitas na sociedade, né, é um problema não só local, mas global. Ou seja, eu estou dizendo que esse é um problema não só da cidade de Fortaleza, não só do estado do Ceará, não só do Brasil, é um problema que vem causando, né, situações em todo o mundo, tá bom? Então é um problema, o tráfico de drogas é um problema no Brasil, é um problema nos Estados Unidos, é um problema em diversos países. Então essa é a tese global que eu vou defender na minha redação, certo? Que não é um problema só do Brasil. Então agora que eu apresentei a minha tese, certo? Eu vou falar um pouco mais sobre o tema. Importante agora você introduzir
conjunções, certo? Para colocar aqui dois argumentos, tá bom? O primeiro argumento que eu coloquei aqui foi grave problema de saúde pública, né? Porque dependência química é uma doença, tá bom? E o outro que eu vou levantar aqui é o sistema de justiça deficiente, certo? Um sistema de justiça falho no Brasil. Perceba que eu comecei aqui com dentre outros fatores, certo? Para ligar com a tese que eu já tinha inserido. Mas eu também poderia colocar as conjunções, já que, visto que, diante disso, dentre outros fatores, mas porém, mas também, pois, porque, ou entretanto, como que, a fim de que, quando, além disso, eu posso colocar aí outras conclusões para inserir aqui as minhas ideias. Então vejamos como ficou. Ó. Dentre outros fatores, destaca-se um grave problema de saúde pública e um sistema de justiça deficiente, o qual se vê quase que impossibilitado de agir por seus meios técnicos e também por não existir uma forma eficaz de reprimir o comércio delas. Então, olha, eu comecei falando aqui que é um problema de saúde pública, certo? Que o Brasil enfrenta. E também falei sobre a questão falha das leis, que a polícia prende, a justiça solta, né? A polícia prende, a justiça solta, aquele famoso enxugar gelo, certo? Ainda não é o momento de explicar, certo? Que eu só levantei duas situações que são recorrentes no Brasil, certo? E também, né, em outros lugares, mas no Brasil é o meu foco, tá bom? Porque quando eu cito aqui a justiça falha, né, eu tô falando do Brasil, certo? Agora eu vou começar o meu desenvolvimento, certo? Uma das dicas do desenvolvimento é você começar como se a redação estivesse começando do zero, certo? Outra dica também é você começar aqui com uma conjunção, certo? Eu gosto de começar afirmando, certo? Mas nós temos aqui, ó, conjunções que você pode usar, ademais, que é uma ideia de adição, além disso, que é outra ideia de adição, entretanto, que é uma ideia de contradição, embora, que é uma ideia de concessão, e certamente, que é uma ideia de certeza. Isso certamente é bom para você começar afirmando, né, mostrando ali que você tem autoridade sobre o que você está falando, certo? Porque se você tem dúvida do que você está falando, você não vai convencer o corretor, você tem que ter autonomia de que aquilo que você está falando é coerente. Então vamos usar esse certamente. Ó. Certamente, o uso dessas drogas pode influenciar no trabalho, prejudicar a saúde, comprometer as relações com familiares. Ponto. Beleza? Aqui eu levantei novamente aquela questão, né, de que dependência química é uma doença. Né? Falei das causas e consequências que ela pode ter, né, na nossa vida, como afetar o nosso relacionamento profissional e familiar. Agora chega o momento da nossa redação, certo? De você utilizar uma alusão histórica, certo? A fala de uma autoridade, de um especialista sobre aquele assunto, tá bom? Então nós temos aqui, ó, citações, só que essas citações aqui não podem ser filosóficas, tá bom? A redação do IF, ela não permite essas citações do tipo, tá bom? Mas a gente pode colocar aqui, ó, acontecimentos históricos, fatos reais, notícias, dados e estatísticas. Então nós temos aqui, ó, segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime de 2015, estima-se que 246 milhões de pessoas, pouco mais do que 5% da população mundial com idade entre 15 e 64 anos, tenha usado drogas ilícitas em 2013. Então aqui eu trago um dado verídico, né, um dado estatístico, e eu comento sobre ele, certo? Mostrando que, novamente, né, é um problema da população mundial, não é só um problema do Brasil. Ó. Citei aqui um relatório que foi do Escritório das Nações Unidas, certo? Um órgão sério. Depois eu citei números, dados e falei, né, em relação à população mundial e falei até a faixa etária de idade. Então isso aqui ó, fica casado com o que eu tinha defendido na minha tese, de que esse é um problema global. Agora, no meu desenvolvimento 2, é o momento de utilizar um conectivo para ligar esses dois parágrafos. Eu utilizei aqui o ademais,
certo? Então, ademais, destaca-se o enfraquecimento do Estado, sempre que você for falar sobre Estado e governo, você coloca com E maiúsculo, como eu fiz aí, no que se refere à investigação, produção de provas e processos de criminosos. Outra situação, pessoal, é que esse momento, né, da redação do desenvolvimento, você tem ali que voltar no passado, certo? Para mostrar que esse não é um problema atual, mas você pode citar, tipo, o século XIX, você pode citar o descobrimento do Brasil, depende de qual é a situação. No caso aqui, a gente está falando de drogas, certo? Então, você pode falar aí, né, do início do século XX, certo? Então, você volta em algum período para poder, né, deixar aqui mais contundente sua redação. Você pode também falar de um filme, de um livro, de uma música, de uma série, de algo que esteja relacionado com o tema que você está defendendo. E para finalizar esse parágrafo, a gente fala aqui, ó, acrescenta-se também um grave problema, pois, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo. Não podemos esquecer, né, que os meus argumentos, ó, são grave problema de saúde pública, já falei sobre, e agora sistema de justiça deficiente. Então agora eu estou falando aqui sobre o sistema carcerário no Brasil, certo? Que ele é deficiente pelo fato que ele na maioria dos casos não consegue recuperar o preso. O preso entra lá, às vezes, por um crime de menor importância, como tipo um roubo de celular, um furto, e lá ele acaba se associando a uma facção criminosa, né, para ter proteção dentro do presídio, certo? E dali ele acaba meio que fazendo uma formação, certo? E saindo de lá pior do que ele entrou, tá bom? E não consegue também ser socializado novamente, né? Ser ressocializado na sociedade e ele volta a praticar crimes. Então é um sistema, né? Um sistema carcerário, né? Falho, certo? É um sistema penitenciário no Brasil que não consegue recuperar. Bom, vamos agora para a nossa conclusão. O momento da conclusão é o momento que você vai ter que voltar na sua tese, olhar o que é que você escreveu lá no primeiro parágrafo, certo? E você pode começar com uma frase como dessa forma, portanto, sendo assim, ou seja, porque agora eu vou concluir, certo? Uma ideia que eu estava falando sobre ela. Ficou da seguinte forma: dessa forma, percebe-se a ineficácia do Estado e do mundo todo no que se refere às políticas antidrogas. Certo? Então, eu estou aqui novamente, né, defendendo a minha tese, que é um problema global. Então, eu disse, né, que o Estado, no caso eu estou falando do Brasil, né, e o mundo todo estão sendo falhos, certo, no combate às drogas. Porém, apenas falar isso ainda é muito raso, certo? Para uma conclusão. Aí a gente continua. São necessárias políticas públicas que permitam maiores acesso à educação, emprego e renda. Pronto, se eu falasse só isso aqui, a minha redação já poderia, né, ser finalizada, certo? Porque eu dei uma solução, né, que tem que acontecer políticas públicas, né, para permitir a educação, né, emprego e renda, para que as pessoas não precisem cometer delitos para conseguir dinheiro. Beleza, mas isso aqui, galera, ainda é muito senso comum, porque todo mundo sabe que o Brasil é um país que tem um alto índice de pessoas desempregadas, né? Todo mundo sabe que a renda per capita do brasileiro é baixa, né? Todo mundo sabe que precisam ser ampliados os projetos destinados para a educação, para a cultura, para que os jovens, né, tenham no que se ocupar e acabem não entrando no mundo das drogas, né? Se ocupem com situações, né, mais com situações, né, que possam levar ele a um futuro, certo? Digno, tá bom? Mas isso ainda é muito pouco, certo? Eu tenho que dizer como que devem ser realizadas essas ações, como que deve ser esse combate às drogas também. Então, olha aqui o meu finalzinho, ó. Ademais, são indispensáveis investimentos nas áreas da segurança, né? Como novos presídios, agora eu começo a enumerar o que tem que ser feito, ó, novos presídios, novas tecnologias para o trabalho das polícias e uma reforma nas leis antidrogas. Então, agora eu citei aqui pelo menos 2, 3 agentes que podem ser feitos. Então, melhorar a questão da inteligência da polícia, né, da Polícia Civil, da Polícia Federal, para que elas executem as investigações com êxito, para que assim a polícia ostensiva possa
realizar, né, as buscas e apreensões, que é a função da polícia militar. Então, eu citei aqui a questão da tecnologia, certo? E também na reforma das leis antidrogas, porque eu falei aqui no meu argumento 2 que o sistema de justiça ele é deficiente, né? Que a polícia prende e a justiça solta. Então, tem que haver também uma reforma nessas leis mais rígidas, tá bom? Para que aí sim comece a funcionar. Então é isso aí, galera, né? Vamos praticar.